Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas capítulo 2, do verso 6 ao verso 7. Dia 5. Título: Nenhum desvio do Calvário. Agora, você pensaria que se Deus governa o mundo de forma a usar um censo por todo o império para trazer Maria e José a Belém, ele certamente poderia ter providenciado que um lugar estivesse disponível na hospedaria. Sim, ele poderia. Ele poderia absolutamente. E Jesus poderia ter nascido em uma família rica. Ele poderia ter transformado pedra em pão no deserto. Ele poderia ter chamado 10.000 anjos em seu auxílio no Getsêmani. Ele poderia ter descido da cruz e salvado a si mesmo. A questão não é o que Deus poderia fazer, mas o que ele quis fazer. A vontade de Deus era que, embora Cristo fosse rico, por causa de você, ele se tornasse pobre. As placas de 100 vagas em todas as hospedarias de Belém foram por sua causa. Ele se fez pobre por amor de vós. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Deus governa todas as coisas, até as vagas dos hotéis, pelo bem de seus filhos. O caminho do Calvário começa com a placa 100 vagas, em Belém, e termina com as cuspidas e os escárnios na cruz, em Jerusalém. E não devemos esquecer que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, verso 23. Nós nos unimos a Jesus no caminho do Calvário e o ouvimos dizer: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João capítulo 15, verso 20. Aquele que fala com entusiasmo: seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus responde: as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas capítulo 9, versos 57 e 58. Sim, Deus poderia ter preparado um quarto para Jesus em seu nascimento, mas isso teria sido um desvio do caminho do Calvário. Olá, graça e paz, você acabou de ouvir o 5º devocional do Advento de Natal. Minha pergunta é: ele tem edificado a sua vida? Ele tem edificado a sua casa? Você tem escutado, tem compartilhado com seus filhos, filhas, com seu esposo, com a sua esposa? Compartilhe esse devocional para mais pessoas serem tocadas pela palavra do Senhor. Quero te dizer algo. Você concorda com essa palavra, com essa frase? Pare de sofrer. A minha pergunta, eu quero aumentar um pouquinho mais a pergunta. Você concorda com essa pergunta aqui, ó? Com Jesus eu paro de sofrer? Essa é a grande questão. Pare para pensar comigo no devocional de hoje, dia 5, nenhum desvio do Calvário. Você já viu que o Senhor, ele moverá o que for necessário, como foi dito no devocional passado. Ele vai mover o que for necessário para que a palavra que ele liberou se cumpra. E a palavra era que o Messias, o Salvador, nasceria em Belém. E ele moveu um império para que isso acontecesse. Mas nós precisamos compreender que não podemos mudar em nada o caminho que ele já escreveu que nós deveríamos percorrer. Sim, exatamente. Nós não podemos mudar em nada. Não pense que uma vida com Jesus vai ser uma vida sem sofrimento. Não pense que vai ser uma vida sem sofrimento. Vai haver dores, vai haver choro, vai haver sofrimento, mas com muita esperança de quem é o nosso Senhor, a quem nós estamos agarrados, em quem nós estamos
fundamentados. Você há de concordar comigo que se o Senhor moveu um império para que a palavra dele se cumprisse, você acha que ele também não colocaria uma vaguinha, alguma hospedaria para que Jesus nascesse num lugar bonitinho, cheirosinho? Você acha que Deus não poderia colocar o Salvador para nascer em uma família rica? Não. Todas as palavras que ele liberou como o Messias viria, deveria se cumprir como ele disse. Então a palavra vai se cumprir. Então nós temos que entender que nós não podemos nos desviar do Calvário. Não podemos nos desviar do propósito eterno de Deus. Nós precisamos ser introduzidos nesse propósito eterno. Não é criarmos o nosso propósito. Nós entramos num propósito eterno que já está se decorrendo desde a fundação do mundo. Não é coisas a partir de mim. Eu entro nesse plano eterno e participo e coopero. Eu não posso me desviar desse propósito eterno. Não se desvie do propósito eterno. Não é porque você está participando do cumprimento da palavra que o Senhor liberou. Não é porque você anda, vive, segue, é apaixonado por Jesus que sofrimentos e adversidades não virão sobre a sua vida. Elas virão, mas os seus olhos estão no propósito. Os seus olhos estão no cumprimento da palavra. Não permita que os seus olhos olhem para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita, muito menos para trás. Os seus olhos precisam estar fitos em Cristo, olhando para cima. Amém?